Vemos famílias que não conseguem ficar 30 minutos sem pegar no telemóvel. Estamos todos reunidos na mesa, mas completamente distantes, um em cada parte do mundo. Porque está alguém no Facebook, está alguém estamos todos na internet, esquecemos que devemos dialogar. E o tema de hoje, na verdade, levou-nos a refletir acerca do nosso município, sobretudo a participação da própria juventude em várias dimensões que ela compõe. Foi salutar debater, portanto, com os preleitores que estiveram em altura em abordar determinados temas. Sim, aprendi muita coisa. A Alice falou de muita coisa, mas o que mais levei em consideração foi quando falaram do desenvolvimento que podemos ter no nosso bairro e vi que nós também podemos ajudar na nossa comunidade. A participação, desenvolvimento, cultura, tecnologia são temas trazidos nesta edição do Jango do Cidadão. Está a ser realizado pela Associação Umunga no âmbito do projeto Televando, aqui sob apoio da União Europeia, propriamente do Programa de Apoio à Administração Local e à Sociedade Civil. Está então a apoiar esta mesma atividade a organização não governamental dos Jovens do Bem, situados no município da Catumbela, estão então a fazer acontecer esta mesma atividade. E trouxe para o município dois intervenientes principais, no caso o professor Abílio Móvia e a conceituada jornalista Nanias Bento, que vão então ajudando a juventude local a compreender estas duas temáticas. Acompanhem-nos nesta mesma edição do Jango do Cidadão. Não basta a inteligência, busquemos a sabedoria a todo custo. Esta feita, convido aqui em frente o presidente da Associação Jovens do Bem para as notas de boas-vindas e para estudar sobre a AJB, Associação Jovens do Bem. Com muito respeito, Sr. Felisberto César. Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito guerrão, não sei de cidade. Parece que a espiritualidade, a entrada triunfal do nosso Criador não vai nos nossos corações. E eu vou repetir mais uma vez, boa tarde a todos. Boa tarde. Sim, senhor, é com esse espírito de privacidade, cristianismo nas nossas vidas, nos nossos corações, e nós, enquanto Jovens do Bem, associação de caráter filantrópico, sediado no município da Catumbela, de âmbito profissional ou provincial, está no mercado há mais de 10 anos, desde 2010, que as nossas ações têm vindo se realizar em todos os cantos da província de Catumbela. Aceitamos, abraçamos este desafio, esta parceria comum, porque nossos objetivos são todos ligados. Trabalhamos em prol da cidadania, em prol da juventude e das nossas comunidades. Assim sendo, com esta jornada comunitária, a realização das atividades comunitárias, nós estamos aqui congregados no sentido de abordar dois temas no qual foi apresentado. São temas com muita importância, temas atual e atuantes, que merecerá a atenção de todos nós. E desejamos boas-vindas a todos, tenham bom proveito deste dia, desta atividade, e que aquilo que for apresentado por nossos lindos e grandes preleitores sirva de modelo, sirva de reflexão e sirva de grande interesse para todos nós. Mais uma vez, muito obrigado por terem vindo, por terem aceito esta atividade e sintam-se bem acomodados e bem. Estou emocionado, não é? Sim. Sintam-se bem acomodados nesta sala climatizada, com ar puro. Muito obrigado mais uma vez. Da Catumbela eu sou. Da Catumbela eu sou. Minha terra, terra das velas, terra do Quitumbela, terra do Negão Panela, do nosso Subatambeu, do nosso espeto do baú,
da nossa estação, sem movimentação da nossa marginal, sem publicidade, da nossa esquina do mundo, sempre em cima, salvaguardando a nossa mochila, terrorando a gente, como o povo brasileiro de favelas. Mesmo com essa liberdade, aqui somos felizes, mesmo não com as favelas. Da Catumbela eu sou, da Catumbela eu sou. O bairro da Cambuta da Tata, da salvaria dos bambus, onde fizemos nossos combus, da nossa lagoa, e tanto cartoon nos fez sorrir à toa. Essa é a nossa matriz, esta é a nossa matriz, a nossa açucareira, nossas quitandeiras e velhas, percorrendo a volta das velhas, nossas velhas, que batalham sem trevas, com velocidade de ervas. Da Catumbela eu sou, da Catumbela eu sou, da Catumbela eu sou. Agora sim estamos em condições para entrarmos naquilo que realmente nos trouxe. Mas antes de agradecer mesmo a presença de todos, e agradecer também pela força, pela parceria que temos com o Munga, o Televando, que nunca nos deixam assim em mãos. São pessoas ou instituições que nos motivam a darmos sempre aquele parecer que nós temos sobre vários e vários assuntos. E hoje, domingo, a Associação Jovens do Bem, sediada na Catumbela, a Associação Jovens do Bem também do âmbito provincial, queremos aqui fazer publicidades, é do âmbito provincial reconhecida mesmo pela República de Angola. Tem os seus desafios e hoje abraçamos mais um desafio, que é trazer aqui convidados péritos na matéria para falarmos de dois grandes temas. Tenho comigo a jornalista Ananias Bento, que é formada em Relações Internacionais. Deixa-me só ver a cabula, por favor, permita-me. Sim, porque o currículo é extenso. Ah, sim, sim. É extenso mesmo e convidativo. Os nossos convidados vão falar da participação da juventude no desenvolvimento local e o seu impacto. E temos outro tema, o impacto das novas tecnologias de informação na cultura angolana. Temos dois convidados, estou ladeada de duas pessoas sábias, que serão capazes também de me deixar assim, com o seu espírito de sabedoria. Permitam-me, por favor, doem aquilo que Deus sabe fazer, que é comunicar, informar e capacitar jovens. Estou ladeada de a jornalista Ananias Bento, formada em Relações Internacionais, é jornalista do Grupo ENA desde 2008. Começou no espaço da criança, atualmente editora-chefe do turno de coordenadora do espaço Criançada, apresentadora de vários programas de rádio, estamos a falar da Rádio Vite, CEO do projeto social do BIT de Mãos Dadas, mentora do projeto O Nosso Momento, um espaço que dá voz e vez à mulher. Seja muito bem-vinda. É sempre uma honra pisar na casa. É sempre uma honra e um desafio enorme da minha parte ter aqui a Ananias Bento e eu nas responsabilidades moderais. Sendo que, quando vou sempre à rádio, a Ananias é que me aperta, hoje é desde a Ananias. Temos também conosco o Dr. Abílio Múvia, ele que é professor, jurista, advogado na Ordem dos Advogados, está assim correto, doutor? E o currículo também é vasto, mas queremos aqui resumir. É de casa, corresponde à área jurídica da Associação Jovens do Bem. No entanto, nós temos que dar as boas-vindas a Ananias, porque já somos de casa. Exatamente. Estamos aqui a refletir, Jovens do Bem, está aqui a refletir sobre a participação da juventude no desenvolvimento local e o seu impacto. Este tema estará como responsável para abordar a doutora Abílio Múvia e a nossa jornalista vai falar então do impacto das novas tecnologias de informação na cultura angolana. Doutora Abílio Múvia, quero já não sei começar, porque o tempo não é o nosso amigo. Não faz está a se comemorar a jornada Abril Jovem. Estamos neste mês da juventude, deu-se a abertura ontem com o Ministro das Relações, o Ministro da Juventude. O ato central realizou-se lá em Menguera. E os Jovens do Bem trouxe mesmo propositadamente a este mês da juventude para
para falar da participação da juventude no desenvolvimento local e o seu impacto. A juventude é mesmo participativa, só para dar assim já algum avanço. Por favor, tenha ali os seus minutinhos para 15 minutos para escutar esse tema e estaremos aqui atentos para então ouvir. Tenha abundância. Obrigado. Em títulos nos prédios, queria citar aqui uma passagem do Aristóteles, quando ele dizia que quando um grupo de jovens encontram-se reunidos para falar de matemática, isto é sinal de que nada está perdido. Isso é muito bom. Permitam-nos agradecer o convite que nos foi formulado e também lançar aqui as nossas saudações dignas a todos e todas, especialmente as entidades aqui representadas, e também lançar aqui uma saudação especial à renomada jornalista minha colega Carmel Adamias. Fomos convidados para falar de um tema de grande capital, um tema muito interessante, um tema atual e também atuante, na medida em que, dada a importância e a pertinência de contabilizarmos um determinado povo, segundo os dados do Censo Populacional 2014, nos dizem que o Estado angolano, ou seja, a população angolana, é maioritariamente jovem, com um crescimento, ou seja, com uma taxa de crescimento de 3%. E, segundo o Jornal de Angola, diz que Angola é o Estado mais jovem do continente africano. E o professor Leandro Carnal diz que a juventude, ou seja, defende a juventude como um fator de produção para o desenvolvimento, o crescimento de uma determinada nação. Enquanto que o professor Carlos Chejó define o desenvolvimento como, digamos, toda ação de relacionamento, ou seja, que se relacionam com aquilo que é o desenvolvimento e também o próprio crescimento. E se nós fazermos aqui uma história daquilo que é o município da Catumbela, porque aqui nós estamos a falar da participação dos jovens no desenvolvimento local e o seu impacto. E nós estamos no município da Catumbela e, obviamente, vamos falar do município da Catumbela. Esse Jango do Cidadão surge na implementação do projeto Televando, né, que está a ser realizado numa parceria com a Associação Jovens do Bem, entre a Umunga. Então, mais uma edição do Jango do Cidadão. Estamos aqui a conversa com um cidadão, município da Catumbela, que vai de facto falar o seu nome, a organização que está a representar e alguns aspectos importantes que deu para aprender nesta edição do Jango do Cidadão. Boa tarde. Boa tarde, Leandro Tchuale, coordenador do projeto Cidadania Catumbela. Bem, na verdade, mais uma vez estamos aqui, fomos convidados pela organização Jovens do Bem para mais um Jango do Cidadão. Tem sido debates promovidos pela Umunga no âmbito do projeto Televando, e o tema de hoje, na verdade, levou-nos a refletir acerca do nosso município, sobretudo a participação da própria juventude em várias dimensões que ela compõe. Foi salutar debater, portanto, com os preleitores que estiveram em altura em abordar determinados temas, e nós, enquanto partícipe, contribuímos também com algumas ideias positivas, sobretudo a participação da juventude naquilo que é o impacto do desenvolvimento do município da Catumbela e de outras questões que, na verdade, foi frutífero participar e também dar a nossa contribuição. O jovem deve, digamos, ou seja, o jovem deve contribuir, o jovem deve fazer alguma coisa, o jovem deve interar-se naquilo que são, digamos, as políticas públicas do município da Catumbela. Ou seja, o jovem deve buscar informações
para poder contribuir diretamente naquilo que é o desenvolvimento desta mesma Catumbela ou da tua localidade. Por quê? Porque o direito à informação é um direito consagrado constitucionalmente. Se nós irmos, por exemplo, para o artigo 40 da nossa Constituição, permitam que eu leia, no número 1, tem como epígrafe liberdade de expressão e informação. E o número 1 diz o seguinte: todos têm o direito de exprimir, divulgar e compartilhar livremente os seus pensamentos, as suas ideias e opiniões, pela palavra, imagem ou qualquer outro meio, bem como o direito e a liberdade de informar, desinformar e de ser informado. O que quer dizer, em vez do jovem estar ali a criticar, que também é uma boa coisa, mais do que criticar, primeiro vamos buscar informação, sobretudo daquilo que é o programa governativo municipal, ou mesmo da tua localidade. Ora, quando o jovem não faz este exercício, obviamente estará a beliscar, digamos, este mesmo princípio ou este mesmo direito. E aquele que lhe é pedido a informação tem o dever de informar. Porque ainda o mesmo número 1, ele diz assim: sem impedimentos nem discriminação. Ou seja, quando o jovem vai para uma administração pedir informação sobre o andamento, sobre a vida política do município, obviamente, permitam que, conforme se diz na gíria, não deve ser barrado. Por quê? Porque se assim for, estaremos a beliscar o artigo número 40 no seu número 1. Porque o direito à informação não deve ser impedido. Os jovens catumbelenses têm estado a participar mesmo no desenvolvimento local? Na verdade estão, apesar que ainda essa participação tem sido tímida, era necessário que a juventude participasse de forma ativa, no sentido de cada um de nós contribuir com aquilo que tem para o desenvolvimento ou crescimento do município da Catumbela. Penso eu que hoje a juventude, quando fala-se mais de participação, entende que é mais uma participação no âmbito político-partidário. E nós precisamos desconstruir essa ideia de que a participação não deve ser feita nesses moldes. Hoje a juventude pode participar fazendo parte de alguma associação, de algum movimento, de maneira que, por via dessas organizações ou movimento, consiga dar a sua opinião sobre o desenvolvimento, sobre o crescimento, mas sobretudo nas questões de decisão que tem a ver com o próprio município da Catumbela. Penso que, como disse no princípio, ainda a participação tem sido tímida, mas é importante que as organizações e associações continuem a mobilizar jovens para esse espaço de debate, de diálogo, para que a juventude consiga perceber que, afinal, a nossa participação, se queremos uma Catumbela melhor, não basta necessariamente fazermos parte de um partido político, mas sim nos organizando nas igrejas, nas outras organizações, podemos sim contribuir com ideias positivas para que o nosso município cresça e desenvolva. Tecnologias e cultura urbana, uma grande complicação. Não temos aqui os artigos, doutor, temos a vivência de rádio, aquilo que tem sido o nosso dia-a-dia desde 2008. Antes eu vou começar aqui pela definição. As definições são muito bonitas. Cultura, conjunto de conhecimentos, crenças, valores, comportamentos partilhados por um grupo de pessoas. Comportamentos que identificam estas pessoas. Comportamentos que levam a que possamos dizer: este é meu, este é da minha região, este fala como eu, tem a mesma linguagem, tem a mesma crença, a vestimenta. São estas culturas, são estes hábitos que identificam determinado povo. Olhar para aquilo que são as tecnologias. São recursos que nos fornecem, dão acesso à informação, fornecem tudo aquilo que nos facilita então se comunicar em longas distâncias, encurtam
às distâncias, fisicamente, geograficamente, conseguimos nos comunicar. Quando elas se encontram, é possível termos uma sociedade desenvolvida tecnologicamente e falar da nossa cultura. A cultura angolana é vasta. Quando olhamos para a nossa cultura angolana, olhamos para as vestimentas, para a alimentação, para a forma como nos apresentamos. E a questão que me colocas vem bem aqui. Até que ponto as novas tecnologias influenciam aquilo que é a nossa cultura? Estamos a deixar aquilo que é a nossa cultura. Estamos a olhar mais para fora. Temos por hábito olhar para o vizinho e dizer: eu quero aquele carro, eu quero aquela casa, quero viver como o João, como o Antônio. Esquecemos que temos também é muito valioso. Esquecemos aquilo que nos identifica como angolanos. Identifica-nos como angolanos e não queremos. Queremos ir ao Brasil, queremos ir a Portugal, queremos viver outras realidades que o nosso contexto não favorece. Muitas vezes não favorece. Não estamos, fez referência aqui o doutor Abílio, que somos um país jovem, mais jovem de África, mas atenção ao nosso nível de desenvolvimento econômico. Este nível de desenvolvimento econômico, se não bem doseado e termos a capacidade de perceber até que ponto nos encontramos, vamos querer viver realidades que nada têm a ver connosco. Por isso, olhamos para mulheres nas redes sociais que têm uma aparência espetacular, não é? Atualmente já se consegue parabenizar as mulheres mais avantajadas, mas antigamente, hoje num tempo mais lá para trás, as mulheres tinham que ser bem magrinhas, tinham que ter um espelho, atenção à barriga, os cheios e tudo mais. E nós olhávamos para aquilo como que devemos ser todos assim. Não é isso que nos identifica. É a nossa região, é a nossa cultura, os nossos cânticos. Eu faço um programa tradicional há uns bons anos e ficamos tristes quando vamos a uma determinada localidade e não temos mulheres a cantarem os nossos cânticos folclóricos. É um estilo que praticamente está a desaparecer. Não encontras as mulheres a cantar, as senhoras, os senhores a falarem sobre isso. Não falamos do EFICO, uma cultura nossa, e que há quem vem lá de fora e diz que não pode acontecer, a mulher não pode fazer EFICO. Mas tem um significado para nós, como africanos, como humanos. Tem um significado. Não pode ser circuncisado. Graças a Deus, a África continua a fazer esse processo da circuncisão, mas os europeus vão entrando sempre apelando para que isto é uma mutilação. Mas nós africanos sabemos como deve se fazer, quais são os parâmetros e as vantagens que isso traz. Então, são culturas do nosso povo, da nossa localidade, que nós precisamos de refletir. Estamos aqui a conversa com o CEO da Associação Jovens do Bem, que nos vai ajudar a compreender alguns detalhes da mesma organização. Então, mais velho, sobre o objetivo em que definiu-se antes da realização, foi alcançado determinada atividade? Primeiro queremos agradecer a vossa presença por fazer a cobertura desta atividade. Que se vocês não tiverem as nossas ações, a nossa atividade, poucos serão ouvidos e conhecidos por quem não está. A questão que nos coloca, tenho que dizer que sim, os objetivos foram alcançados, porque os preletores que foram convidados conseguiram dissertar o tema, conseguiram explicar o tema, abordar o tema tal como todos aqui que estão e queriam. E cada um foi falando com muita sabedoria, muita inteligência, e temos a plena certeza que tudo quanto nós preconizamos, tudo quanto nós havíamos planificado, resultou com muita expectativa. A participação no desenvolvimento local por parte da juventude, por que desta principal temática? Olha, essa é uma temática que nós queríamos trazer porque é notório daquilo que nós sabemos, o censo populacional, nós enquanto angolanos somos maioritariamente jovens. E os jovens hoje são chamados para
darem seu contributo naquilo que é o desenvolvimento local, na nossa comunidade, na nossa província, no nosso município. Onde estiver, jovem chamado a dar seu contributo. Então nós pensamos trazer esse tema como sinônimo de reflexão enquanto jovens, mais do que estarmos a cobrar o Estado, quem de direito poderia assumir a responsabilidade, e nós refletimos o que é que nós também podemos fazer para contribuirmos que a nossa comunidade cresça, para que a nossa comunidade desenvolva. Então, sugerimos esse tema para juntos refletirmos aquilo que os jovens podiam trazer, podiam contribuir. E foi notório, qualquer jovem que esteve presente, deu o seu contributo, com o seu parecer, né? Com as suas ideias, e foi muito bem proveitoso. E vamos lá começar com a do Sabino, não é? Factos da nossa cultura que deviam ser ultrapassados. A nossa cultura é rica, maravilhosa. E nós temos realizado programas no interior e realmente existem hábitos que precisamos de ultrapassar. Depois vamos falar aí do figo e da circuncisão, porque quando falamos do figo ficamos com uma ideia que precisa de ser aqui disseminada também. Eu vou começar nestes factos da nossa cultura, assim, detalhadamente, o que é que devia ser ultrapassado daquilo que, ao meu ver, daquilo que tem sido o trabalho que faço no interior. Fomos a uma localidade, mais para aquele lado de Benguela, estamos a falar do Xongoroi, exatamente no Chitoco. Quando morre o marido, a mulher, a viúva, fica com o irmão a seguir. Esta, para mim, é uma cultura que devíamos banir. O que é que eles defendem? Defendem que os filhos não vão distante. Ele é pai, e automaticamente não vai maltratar aí os seus sobrinhos. É pai. Então ela não tem que arranjar um outro marido, mas aquele irmão, tendo mulher ou não, acaba recebendo também essa esposa, como sua. E, claro, aí descoleta-se outras coisas. O irmão, a seguir, que já está de olho na esposa do irmão, pode cometer aí um crime para poder ficar com a esposa. Ou mesmo já fazendo filhos também com essa senhora. Sabemos que temos aí as nossas histórias que as mais velhas nunca contaram. Depois todos descobrimos que somos todos irmãos. Outra situação, outro hábito cultural que devia ser também ultrapassado naquilo que eu vou ver, o anfitrião, esta realidade encontramos para a região da Ganda e Cubao, lá mesmo também naquele lado do Caipão e companhia, porque tem muita comunidade que saiu, do povo que saíram do Cubao, Ganda, o Ambo, estão lá. Encontramos uma realidade que o anfitrião, normalmente o soba daquela localidade, o regedor, quando recebe uma visita, escolhe das suas mulheres uma que vai aquecer o visitante. Mas não a mulher, a primeira mulher não. De uma delas, e normalmente é um bala, ele tem mais de 3 mulheres, vivem todas aí em comunidade. Uma delas ele escolhe para aquecer o visitante. Esta aí que vai levar a comida ao Senhor. Já não sai, passa a noite. Mas atenção, a visita, não é uma visita qualquer. Não é uma visita qualquer. Normalmente alguém já também tenha um gado, alguém de nome, com algumas posses aí na localidade. Porque não recebem qualquer pessoa para passar a noite em casa. Não. Se veio um visitante qualquer, vai lá, vai ficar lá na Umbala, vai ficar em casa de um primo, qualquer coisa. Mas se for em casa do Soba, tem aquecedor humano. Eu também acho que essa é uma realidade que devia ser. Uma grande falta de respeito à mulher. Desvalorização total. A própria mulher. E ela não tem voz. Foi indicada e deve obedecer ponto final. Primeiramente queria parabenizar a organização que trouxe este tema muito interessante, um tema atuante também atuante, na medida em que é importante que os cidadãos percebam
o que é o desenvolvimento e também o que é o crescimento. Obviamente que quando nós falamos de desenvolvimento, estamos a falar daqueles jovens que têm, digamos, acesso, ou seja, para que a juventude participe de forma direta naquilo que é desenvolvimento local, quando eu falo do município da Catumbela, é importante que os jovens tenham acesso à questão do emprego, à questão do ensino e também, digamos, a questão de saúde, para que eles participem de forma ativa. Agora, em termos de crescimento, obviamente basta nós olharmos no índice humano, na questão territorial, que se nós olharmos, por exemplo, há 10 ou há 15 anos, o município da Catumbela, em termos populacional, obviamente que não tinha o número que hoje tem. Isso, de certa forma, representa aquilo que é o crescimento. E em termos de desenvolvimento, obviamente, basta nós olharmos em algumas infraestruturas que o município da Catumbela de lá para cá está a ganhar. Estamos a falar, por exemplo, da ponte 4 de Abril. Estamos a falar, por exemplo, de algumas iluminações públicas que este mesmo município tem vindo a ganhar. Isso, de certa forma, são indicadores para o bom desenvolvimento. Agora, o que falta é a própria juventude, digamos, cuidar desses mesmos bens públicos, no sentido de o governo, com aquilo que já tem, obviamente venha construir, venha implementar mais outras políticas públicas para o desenvolvimento deste mesmo município. Há um dos itens que muito se levanta por parte dos jovens, é os jovens confundirem aquilo que é público e aquilo que é privado. A ideia que os jovens têm é que aquilo que é público não é de ninguém, enquanto que a ideia é aquilo que é público é de todos. E se é de todos nós, permitam que eu ruído, temos a obrigação, temos o dever de cuidar esses mesmos bens. Porque se nós não cuidarmos destes mesmos bens, obviamente que nós não teremos desenvolvimento, digamos, local. A futura geração não terá como contar a história daquilo que são os bens construídos no âmbito local. O impacto das novas tecnologias de informação na cultura angolana foi a temática que a conceituada jornalista Ananias Bento dissertou nesta mesma edição do Jango do Cidadão. Ela nos poderá ajudar a compreender, não é, a pertinência principal no caso dessa temática e do porquê aceitar o desafio para falar exatamente do impacto das novas tecnologias de informação na cultura angolana. Então, mais velha, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada TV Okutala. É sempre um prazer enorme aceitar desafios. Nós somos jovens, nós formamos esta sociedade angolana e devemos estar preparados para esses mesmos desafios que ajudam também a desenvolver a própria sociedade. Falar do impacto das tecnologias de informação para a nossa cultura angolana é falar de um assunto que é de domínio de todo mundo, porque estamos a olhar para a nossa realidade, vamos perdendo a identidade cultural do povo angolano com esta globalização que queremos traduzir aqui com as TICs que fazem agora parte daquilo que é a nossa realidade. Esquecemos realmente a nossa essência. Vemos mulheres a publicarem nas redes sociais imagens em que ela prefere clarear mais o seu rosto, a sua pele, o seu tom de pele. Por quê? Não estamos a valorizar o que é ser negra, o que é ser africana de raiz. Então, estamos a dar utilidade diferente naquilo que são as tecnologias de informação. Não estamos a valorizar. Vemos famílias que não conseguem ficar 30 minutos sem pegar no telemóvel. Estamos todos reunidos na mesa, mas completamente distantes. Um em cada parte do mundo. Porque está alguém no Facebook, está alguém estamos todos na internet, esquecemos que devemos dialogar, devemos falar das nossas culturas. Não falamos do EFICO, não falamos da circuncisão, não falamos de ensinamentos que ajudam as famílias a prosperar. Ficamos mais virados às tecnologias. Crianças já têm telemóvel, já têm página no Facebook, têm o TikTok e publicam vídeos sem conteúdos educativos. Por quê? Porque nós adultos, nós encarregados de educação, não estamos a prestar atenção nisso. Então urge a necessidade, e estão de parabéns, a organização está de parabéns por escolher este tema, que de certa maneira também vem despertar a consciência das nossas famílias, que devemos fazer mais, devemos valorizar mais aquilo que é a nossa cultura.
Ananias, do ponto de vista institucional, o que é que o Estado não está a fazer, mas devia fazer no âmbito da cultura? No âmbito da cultura, devia-se implementar mais ações culturais no nosso ensino. Devia-se implementar. Eu gostaria que tivéssemos assim uma disciplina que falasse só daquilo que são as nossas vestimentas, são os hábitos e costumes dos catenguenha, dos vatiçães, dos mucubais. Vamos olhar para aquilo que é a história, como surgiram os povos da Ganda. Como foi formado a comunidade do Birópio? É Biópio ou Virrópio? O Passe, Cubal do Lumbo, quais são os hábitos e costumes desse povo? Quais são? Porque também a nossa cultura precisa de... Temos algumas coisas que precisamos de retirar, não digo, mas sim equilibrar, tendo em conta as novas realidades. Não é? Precisamos de fazer isso. Mas tem que se dialogar sobre isso, tem que se falar de cultura. As mulheres têm que se sentir vaidosas ao colocar um pano, sair à rua. Não só esperar o Dia da Mulher Africana, o Dia Internacional da Mulher para mostrar aquilo que são as nossas vestimentas. Não, vamos ensinar as crianças a falar a língua nacional, Ubuntu, Kikongo, dizer Mbote, Tondele. Qual é o significado? Falar com os mais velhos, cantar. Eu fico muito feliz quando vejo crianças... na creche a cantarem o hino nacional. O nosso Estado está a fazer muito, mas precisa fazer mais para a valorização da nossa cultura. E são ações como estas que nos levam mesmo a refletir que realmente a juventude quer saber mais, a sociedade quer saber mais da nossa cultura e precisa se fazer muito mais. Boa tarde, companheira. Boa tarde, sim. O seu nome e a organização que representa? Eu sou Adélia Alberto, simplesmente uma plateia. Sim. Gostou de fazer parte desta edição? Sim, gostei muito. É a primeira vez que participo numa palestra e gostei. O que é que demais aprendeu nesta edição e o que é que entendeu que devia, do caso, aprendeu e vai partilhar com os outros? Sim, aprendi muita coisa. A Alice falou de muita coisa, mas o que mais levei em consideração foi quando falaram do desenvolvimento que podemos ter no nosso bairro e vi que nós também podemos ajudar na nossa comunidade. Tipo, quando há vandalismo, né, denunciar alguns casos que acontecem e não ter medo de fazer a denúncia. Basicamente sobre isto. Olá, boa tarde. Julia Alberto é meu nome, a coordenadora do evento de hoje e também secretária da Associação Jovens do Bem e porta-voz também da mesma associação. O debate de hoje, né? O debate de hoje, na verdade, foi mais um desafio. Temos vindo a encarar, a abraçar este desafio e tem sido, na verdade, um aprendizado para nós também, visto que estamos na nossa área de atuação, que é a comunicação social, e temos vindo cada vez mais a desenvolver fruto desses debates que têm acontecido. E de hoje não ficou para trás, né? Entrevistamos ou conversamos com dois grandes oradores, Ananias Bento, que é jornalista da Rádio Lubito, e também conversamos com o Dr. Abílio Move, ele que é jurista, que abordaram dois grandes temas. Um falou do impacto das tecnologias no desenvolvimento, ou o impacto das tecnologias na cultura angolana, sobretudo, e o outro falou do desenvolvimento ou participação da juventude para o desenvolvimento local. Na verdade, foi uma tarde de muito aprendizado. Eles abordaram bem sobre essas duas grandes temáticas. Julie, é o município da Catumbela. Os jovens têm estado a participar no desenvolvimento ou crescimento deste município? Eu fui moderadora, mas segundo o nosso orador, tem participado, mas ainda há muito que se faça. Dentro das minhas perspectivas, tem participado ainda timidamente, né? Daí já estou a colaborar com o nosso orador Abílio Múvia, ainda timidamente. Precisamos que os jovens participem cada vez mais, mas é um processo. Acreditamos que é um processo que está a vir a desenvolver e a desenvolver bem. Os jovens estão cada vez mais ambiciosos naquilo que é o conhecimento, estão cada vez mais dispostos para aprender, para partilhar também conhecimentos. Há muito que se faça sobre a participação da juventude, principalmente a juventude local, mas é um processo, tal como dissemos anteriormente, e estamos a caminhar nesse processo. Hoje por hoje, fazendo um balanço daquilo que foram alguns anos atrás e hoje, os jovens estão cada vez mais participativos. Falta oportunidades, né, espaços para que eles participem cada vez mais, mas ainda assim podemos afirmar que estão a participar, ainda que timidamente, né? Mas é um processo que acreditamos que vai decorrer e vai decorrer muito bem naquilo que concerne a participação dos jovens no desenvolvimento local.
Aonde está a nossa cultura? Aonde está a nossa cultura? De agricultura, silviculturas, de conjunturas, aventuras. Mas hoje, a nossa cultura desapareceu. Faleceu! Aonde está a nossa cultura? Aonde está a nossa cultura de Bacué? Com a sua gente humana? Com o sabe das urbanas dos batuques, das danças com ritmos, no recorrente das questões das capuchas, das marimbas, na vila do carnaval da Cambaza. Aonde está a nossa cultura? E cada programa de Bacué? Por falar no mundo, chamaram de povo. Por falar de mundo, chamaram de analfabeto. E eu senti que eu ganhei, boa noite, boa nega, boa mãe, aonde está a nossa cultura? Estamos sempre a mudar de cor. Esquecendo a nossa cor preta. Que não usa preta. Eu não sei mudar, ninguém aceita. Aonde está a nossa cultura? Aonde está a nossa cultura? Através da globalização que impediu o nosso hoje. Nós africanos nos discriminamos, não nos aceitamos. Aonde está a nossa cultura? As nossas tradições esqueceram. Quando a mamãe já deu um casamento, pedido já nem consentimento, onde é que já não transmite mais valores? Perdeu-se sabor na escuridão da dor. Aonde está a nossa cultura? Aonde está a nossa cultura de Bacué? Perdemos a nossa história e os nossos reis, que ninguém dá glória, mesmo relembrando, ninguém tem a oportunidade de falando. Da bunda matada que ninguém fala metade, do rei mandando que ninguém assume, e de muito gente vela que ninguém revela. Aonde está a nossa cultura? Aonde está a nossa cultura de Bacué? Aonde está a nossa cultura? Aonde está a nossa cultura? É a agricultura de conjunturas. Aonde está? Poeta e comunidade. Obrigado. Eu digo que esses aplausos não estão